Glória a Deus, glória a Deus. Santo, 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 santo é o Senhor Deus dos exércitos, e a terra inteira, como sempre e para sempre, está cheia da sua glória. Glória a Deus, graças a Deus. Muito boa tarde, boa noite, meu amigo, minha amiga. É com enorme prazer da parte de Deus que eu venho até a vocês nesse final de semana. Partilhar com vocês uma palavra forte, uma palavra poderosa que o Espírito Santo ele me iluminou durante a semana. Conforme eu tenho dito sempre, é um privilégio, é um prazer servir a Deus. A partir do momento que nós aceitamos ao Senhor Jesus como o único Senhor e Salvador da nossa vida, e somos batizados nas águas e no Espírito Santo e começamos a viver a vida cristã através de uma vida de oração, de comunhão com Deus, de praticidade da palavra de Deus na nossa vida diária, sem nós perceber, mas a gente vai mudando, a gente vai crescendo e a gente vai vendo isso no nosso cotidiano, Deus livrando, Deus operando. O brilho de Deus irá te resplandecer de tal maneira que as pessoas irão de olhar para nós, irão de ver a Deus. Mas para isso é de suma importância, meu amigo, minha amiga, que nós precisamos entender que Deus ele quer compromisso conosco. Se nós conseguirmos entender isso, então será mais fácil nós viver a vida cristã e ao mesmo tempo fazer o que Deus quer, e ao mesmo tempo o nome do Senhor Jesus será glorificado através do nosso bom testemunho. Amém? Muito bem, eu gostaria, meu amigo, minha amiga, você que irá de visualizar essa pregação do Evangelho que você irá de ouvir hoje. O tema da mensagem de hoje é um tema forte, é um tema poderoso. É claro, é um pouco diferente da semana passada, mas esse tema é um tema forte, é um tema importante. Mas antes eu gostaria, meu amigo, minha amiga, de convidar você, meu amigo, que irá de ter acesso a esse vídeo, a não se contentar simplesmente em visualizar. Se você ouviu a pregação e ele impactou, ela mexeu com você, faça comentário. Faça comentário. Deus me levantou como missionário com esse objetivo, com uma voz para falar, porque é bem verdade que existem muitos homens, muitas mulheres que se encontram perdidos, que se encontram nessa vida sem rumo e sem direção. E o que as pessoas precisam, na verdade, não é de dinheiro, não é de uma... Como posso explicar? As pessoas não precisam de dinheiro, as pessoas não precisam das coisas que as pessoas pensam que são mais importantes. O que as pessoas precisam mesmo é de ouvir a palavra de Deus, porque a palavra de Deus ela é viva, e ela é eficaz, e ela é mais penetrante que uma espada de dois gumes. Ela penetra no mais íntimo do nosso ser, ao ponto de fazer a divisão entre o espírito e a alma, ajunta as medulas e apta para discernir os pensamentos e as intenções do nosso coração. Se inscreva no meu canal, deixe o perfil do meu canal, o link do meu canal no meu perfil, debaixo da minha fotografia. O nome do meu canal é Inocêncio Walter Buanzo. Eu criei esse canal há um ano. Se inscreva no canal, dê um like. Fazendo isso, o canal estará crescendo. Ao mesmo tempo, muitas pessoas que estão distantes ou que não têm, que se encontram desesperadas, que precisam de uma palavra, através da sua participação, da sua colaboração, a vida dessas pessoas também será abençoada, porque quem tem o Espírito de Deus, quem tem a presença do Espírito Santo dentro de si, ele tem o prazer de partilhar com as outras pessoas aquilo que Deus tem iluminado para ele. Amém? Muito bem, eu vou fazer a oração. Conforme eu disse, o tema da mensagem de hoje é um tema forte. Vou fazer a oração e, como sempre, vou deixar o Espírito Santo falar por mim. Amém? Feche os olhos, eu vou fazer a oração em nome do Senhor Jesus. Eterno Deus e Pai, em o nome do Senhor Jesus, é com enorme prazer e com uma enorme alegria que neste preciso momento eu venho a Ti com espírito de humildade e de oração, pedir para que o Teu Espírito me dê ousadia, me dê intrepidez, me dê graça, Santo Deus, para ministrar a Tua palavra neste dia maravilhoso. Espírito Santo, visita essa pessoa que irá de ouvir essa mensagem, que se encontra aflita, que se encontra perturbada, carregada e dominada pelos problemas da vida, pelos vícios, pelas enfermidades. Que o Teu Espírito possa libertá-la, possa curá-la, Senhor Jesus, através da autoridade que há no Teu nome. Que essa pessoa possa ser liberta dos problemas, dos vícios, dos demônios que têm aprisionado a sua vida. Santo Deus, eu te louvo, eu te agradeço de todo o coração, porque o Senhor é o Deus que faz nova
todas as coisas. O Senhor mesmo declarou dizendo o seguinte, que ainda antes que houvesse dia eu era. E não há ninguém quem possa livrar alguém das minhas mãos, porque operando eu, quem impedirá? Santo Deus, o Senhor é o Deus grande e terrível, que guardas o concerto, a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus santos mandamentos. O Senhor é o Deus que visita a iniquidade dos pais e dos filhos, até a terceira e quarta geração, tanto daqueles que te amam, como também daqueles que te aborrecem. O Senhor declarou dizendo o seguinte, que se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, se voltar para mim e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos seus a sua oração e sararei a sua terra. Que essa pessoa ela possa ser sarada, ela possa ser liberta através da tua palavra, e que no nome do Senhor Jesus, que ela receba a cura, que ela receba a libertação, e que a vida dela possa ser diferente. Só eu mesmo que te agradecer. Espírito Santo, fale por mim, Senhor. Tome direção desses minutos que o Senhor estará falando por meu intermédio. Eu só tenho que te louvar e te agradecer. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Se você quer, diga glória a Deus, graças a Deus. Muito bem, meu amigo, minha amiga. Para o dia de hoje, a palavra que nós vamos ouvir hoje se encontra no livro do profeta messiânico. Para quem não sabe, o profeta messiânico é o profeta Isaías. Por que Isaías foi chamado profeta messiânico? Porque em toda a Bíblia Sagrada tem 66 livros, 39 no Antigo Testamento e 27 no Novo Testamento. O profeta Isaías ele é chamado de profeta messiânico porque não teve ninguém que falou mais da vida do Messias, desde o princípio, desde o seu nascimento até a crucificação, como também a sua ressurreição, que o profeta Isaías. Não só por isso também, Isaías ele é considerado como profeta, ele está classificado na categoria dos profetas maiores. Nós podemos definir também o livro do profeta Isaías como uma pequena Bíblia. Por quê? Porque ela pode estar dividida em dois tempos. Os 39 capítulos do livro de Isaías fala a respeito da história de Israel, do antigo Israel. Já os 27 precedentes capítulos falam sobre o novo Israel. É por isso que o livro de Isaías pode ser considerado também como uma pequena Bíblia. É apenas simplesmente uma introdução sobre esse profeta que Deus muito usou, que tem abençoado a vida de todos aqueles que têm lido o seu livro, com cuidado e com espírito de oração. Muito bem. A palavra que vamos ler se encontra no livro do profeta Isaías, no capítulo 10, no versículo 27, diz o texto sagrado. Preste atenção. Naquele dia o fardo deles será tirado dos seus ombros, e o jugo deles do seu pescoço. O jugo se quebrará, porque vocês estarão muito gordos. Em outras traduções diz que o jugo será quebrado por causa da unção. E a segunda palavra se encontra no livro do profeta Isaías, no capítulo de número 61. Livro do profeta Isaías, capítulo de número 61. O versículo de número, diz o texto sagrado: O Espírito do soberano Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para levar boas notícias aos pobres. Enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros. A última palavra que vamos ler se encontra na primeira epístola de João, aí ao lado de Apocalipse, logo no final da Bíblia. Se você chegar para Apocalipse, é só voltar, você está para o livro de Apocalipse, último da Bíblia, volta simplesmente algumas páginas atrás, primeira epístola de João, capítulo de número 2, versículo de número 27, diz o texto sagrado: Quanto a vocês, a unção que receberam dele permanece em vocês, e não precisam que alguém os ensine. Mas, como a unção dele recebida, que é verdadeira e não falsa, os ensina acerca de todas as coisas, permaneçam nele como ele os ensinou. Glória a Deus, como sempre, que o Espírito Santo fale por mim. Muito bem, para esse final de semana, a palavra que o Espírito de Deus tem para nós, o tema da mensagem de hoje é sobre a unção que quebra o jugo. Missionário, o que significa a palavra unção? A palavra unção
ela significa o efeito de untuar o óleo através de um objeto que pode ser que é usado que os sacerdotes eles usavam, que é para ungir através do derramamento do óleo, do azeite, seja na cabeça, na testa, como em alguma parte do corpo. Ou seja, a unção pode ser definida como a capacidade da pessoa ungir ou ser ungida. E ela é muitas das vezes simbolizada através do óleo que os sacerdotes usavam, que é como símbolo de derramamento. Essa é a unção normal, que é muito utilizada no ritual religioso. Agora, o que é a unção espiritual, missionário? A unção espiritual, porque é aqui que nos interessa, é a capacitação de Deus dada a uma pessoa, credenciando-a para que ela possa realizar um propósito específico dentro do propósito, dentro do plano de Deus. Sendo assim, passamos para a segunda questão. O que significa a palavra jugo? A palavra jugo é a opressão que uma pessoa carrega sobre si, dominada pelos seus problemas e vícios e enfermidades que muitas das vezes têm bloqueado a vida da pessoa. Sendo assim, missionário, o que é a unção que quebra o jugo? A unção que quebra o jugo é nada mais do que o poder de Deus dentro do ser humano, dando para ele a autoridade dele poder realizar um propósito dentro do campo, dentro dos propósitos divinos de Deus, a fim de poder quebrar, seja os problemas que estão na vida dessa pessoa, os vícios, como também de quebrar os problemas que estão na vida das pessoas que se encontram nesse mundo perdidas, sem rumo, sem direção. Nós lemos no livro do profeta Isaías, no capítulo 10, versículo número 27, dizendo que Deus, através de Isaías, falando que o jugo que está nos ombros, que são os problemas que a pessoa carrega, elas só têm uma maneira de ser quebrada. É através da unção de Deus. E o profeta Isaías declara dizendo o seguinte, que olha, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu, glória a Deus, para pregar. Aqui nós temos a resposta. Uma pessoa ela só pode ser ungida por Deus se ela for vocacionada, escolhida por Deus, que é para ela poder pregar o Evangelho, ou para ela poder testemunhar a Cristo no meio do mundo pagão, no meio do mundo onde pessoas se encontram em trevas. Então essa pessoa, como tem a unção de Deus, ela pode quebrar o jugo que se encontra na vida das pessoas. E a pessoa só pode ser ungida, meu amigo, minha amiga, se ela for credenciada, separada. Aqui tem um pormenor muito importante que nós precisamos prestar atenção. Não tem como, meu amigo, minha amiga, a unção de Deus ela ser crescente. Porque a unção é aquilo que eu expliquei, é a capacitação. A pessoa até pode receber a unção de Deus, mas se ela não for separada, se ela não santificar a sua vida, se ela não consagrar a sua vida a Deus através da oração, através da Bíblia Sagrada, através da comunhão com Deus, se o nosso relacionamento com Deus não for crescente, não for ascendente, não tem como a unção de Deus ela ser progressiva ou ela ser cada vez mais poderosa em nós. E o Espírito Santo inspirou o apóstolo João na sua epístola, no capítulo 10, versículo 27, que é declarado dizendo o seguinte, olha, vós não tendes necessidade que ninguém vos ensine, glória a Deus, mas a unção que dele recebeste, quem? De Deus, que é verdadeira e não é falsa, vos ensinará todas as coisas, tanto aquilo que é verdadeiro, como aquilo que é falso. Mas para isso, permanecei nele, em Cristo, como ele vos ensinou. Então, nós aqui nós temos a resposta, que a unção, quem unge o ser humano, Deus é que unge. O que o homem pode fazer, no máximo, o homem pode só confirmar algo que Deus te deu. Como? Quando, por exemplo, nas denominações evangélicas, o ritual de derramar o óleo na cabeça, ou de ungir os pés, as mãos, o ombro, não importa a parte do corpo, é simplesmente uma confirmação, porque na verdade o óleo é um símbolo, mas a verdadeira unção quem pode dar é Deus. Deus é que levanta os homens e as mulheres ungidas para
para os propósitos divinos, para o ministério dele. Porque o homem, se você não sabia, meu amigo, minha amiga, homem não unge ninguém, homem não consagra ninguém. O que o homem faz, o homem só confirma algo que Deus deu. Na Bíblia Sagrada, no Antigo Testamento, apenas 3 categorias de homens Deus ele havia selecionado que para terem esse privilégio da unção, que eram os reis, os sacerdotes e os profetas. Os sacerdotes, eles recebiam a unção de Deus através da comunhão, através do relacionamento profundo. Deus ele consagrava os sacerdotes, que para servir ele, e separava eles, assim como os profetas, para realizar um propósito específico de Deus. E quando eles recebiam o derramamento do óleo na cabeça, era simplesmente uma confirmação que Deus já havia dado para eles. A mesma coisa, o mesmo ato se referia aos reis. Por exemplo, nós temos o episódio de Israel, quando Israel, nós lemos no livro do profeta Samuel, que Israel ele estava num momento de crise, de esgotamento espiritual, e naquela época não tinha rei, mas já tinha profeta. Depois do sacerdote Eli, depois de Deus castigar, sancionar a casa do sacerdote Eli, Deus levantou o profeta Samuel. Mas o povo não estava satisfeito simplesmente de ter um profeta que é para dirigir eles. Eles queriam ser como as outras nações, queriam ter reis, queriam ter um rei que saísse e combatesse as guerras por ele. Foi aí que Deus ele falou que é para Samuel preparar o chifre, que Deus ele havia escolhido alguém para ser rei de Israel. Preste atenção, Deus é que havia escolhido Saul, que é para ser rei de Israel. O que o profeta Samuel ele fez, simplesmente ele obedeceu, e ele pegou o chifre, colocou nele o azeite, o óleo, e ele foi em direção foi na direção de Deus havia dito para ele, que, olha, você fica atento, porque vai aparecer um homem da tribo de Benjamim, você vai ungir ele como rei de Israel. Samuel simplesmente ele confirmou o que Deus já havia dito. O mesmo aconteceu também quando Deus ele havia rejeitado o rei Saul na vida do rei Davi. Deus ele havia dito, olha, para Samuel, por que você tem pena de Saul? Eu já o abandonei. Pega o teu chifre e vai, porque eu escolhi dentre os filhos de Jessé alguém que vai substituir Saul. Preste atenção. Quando Samuel chegou na casa de Jessé, Jessé lhe preparou os seus filhos, mas Jessé ele esqueceu Davi. Talvez por ser o mais novo. Davi talvez tinha uma aparência, talvez não era 100% como dos irmãos deles. Os irmãos de Saul de Davi eram robustos, eram fortes. Então, na cabeça de Jessé, o pai, ele pensou que não. Quem tem que ser rei tem que ser esses meus filhos aqui, os mais fortes, mais robustos. Não Davi que fica atirado simplesmente a cuidar das ovelhas, também porque ele é magro, ele é pequeno, ele fica aí. Eu não vou escolher ele. Mas você vê que os pensamentos de Deus, meu amigo, minha amiga, não são como os pensamentos de Deus ele transfega numa esfera superior aos seres humanos. Deus ele escolheu Davi, mas o pai de Davi, Jessé, ele se equivocou, como também o profeta Saul, como também o profeta Samuel, porque o profeta Samuel, ele quando chegou na casa de Jessé e viu Eliabe, o primeiro filho de Jessé, ele declarou dizendo o seguinte, olha, certamente está perante mim o ungido do Senhor. Mas algo interessante que Deus ele falou para Samuel, não olhes pela sua aparência, porque eu o tenho rejeitado. Aqui que está o problema. Porque as pessoas pensam que para ser homem e mulher de Deus tem que ter uma boa aparência, tem que ter uma aparência robusta, tem que ser bonito, tem que ser feio. Pode acontecer, como também pode não acontecer. Porque Deus, olha, tem um indício muito importante nesse texto do capítulo 16 de 1 Samuel, que diz que Deus não vê como vê o homem, glória a Deus. O homem olha a aparência, mas Deus vê o coração. Para Deus ele unge as suas segundo o coração dele, ou seja, aquelas pessoas cuja sua intenção, cujo seu interesse é simplesmente voltado para Deus, são essas pessoas normalmente que recebem a unção de Deus e que são escolhidas por Deus para realizar uma obra, uma missão dentro do propósito específico de Deus.
Então, que eu e você não nos enganemos, meu amigo, porque a gente se equivoca muitas vezes com isso. A gente pensa que é para ser pregador, que é para ser missionário, que é para ser profeta, que é para ser sacerdote. A pessoa tem que ter cara de profeta, tem que ter cara de missionário, ou tem que ter estilo de pregador. Nada disso, meu amigo, minha amiga. Deus, ele escolhe segundo o coração das pessoas. Se a pessoa tem o desejo de conhecer a Deus, de servir a Deus, mesmo que para os homens aquela pessoa talvez não tem valor, ou os homens não vejam nele algo especial, é aquela pessoa que Deus às vezes vai escolher, que é para envergonhar muitos, que é para influenciar nações, que é para influenciar reinos, como foi o que aconteceu com o rei Davi. Então, quem levanta homens e mulheres é Deus. Escola não forma homens ungidos. Teologia não forma homens ungidos. Quem forma homem ungido é o verdadeiro Deus. Todas as pessoas que Deus credenciou, levantou, vocacionou para o ministério foram homens escolhidos pelo próprio Deus, e que os profetas que Deus havia enviado simplesmente confirmaram algo que Deus já havia dado para ele. Todos os grandes profetas que Deus usou nessa terra, que fizeram história, que pregaram, começando pelos maiores, Isaías, Jeremias, Ezequiel e todos os outros profetas, a maioria deles não frequentou escola, porque escola não forma profetas. Quem levanta profeta é Deus. Deus, ele levanta nas entradas, Deus, ele levanta homens segundo o coração deles, como foi o caso de Davi, como foi o caso de Samuel e de grandes profetas que passaram aqui nessa terra, e como dos outros homens que Deus tem usado. Então, se você está ouvindo essa mensagem, meu amigo, minha amiga, e você quer receber a unção de Deus na sua vida, você tem que desejar. Você tem que desejar, porque Deus, ele quer levantar homens e mulheres com coragem de levar a palavra dele nesse mundo. Não só por isso também, Deus quer levantar homens e mulheres para serem modelos, para serem exemplares. Mas esses homens que Deus levanta, eles têm algumas características. Nós vimos que a palavra jugo se representa a opressão que as pessoas carregam por causa dos problemas, das enfermidades e dos vícios. Se você é uma pessoa que está me ouvindo e você tem muitos vícios, você não consegue parar de fumar, você não consegue parar de se prostituir, você não consegue parar de beber, você não consegue parar de ter uma vida legal, uma vida podre, suja e moral. A resposta, meu amigo, minha amiga, é a unção. A unção de Deus é a resposta. Você tem que desejar. Se você quer conhecer a Deus, você tem que desejar, você tem que buscar, você tem que gastar tempo, e você tem que estar preparado para obedecer os princípios de Deus. Sem você desejar, meu amigo, minha amiga, não tem como a unção de Deus ela ser derramada na sua vida. Deus, ele vai te ungir se você querer. Se você querer, você vai receber a unção de Deus. Se você querer, você será uma pessoa ungida por Deus. Mas você tem que desejar. Porque Deus, ele olha muito para o coração. Aqui o coração, aqui, que quando nós entendemos esse termo coração na Bíblia Sagrada, não está a se referir ao órgão, à carne onde circula o sangue, não. Mas coração na Bíblia Sagrada é o centro da inteligência, da vontade própria, dos sentimentos, porque Deus, ele transfere numa esfera superior ao homem, porque Deus, ele não olha a nossa aparência. Na epístola de Paulo a Timóteo diz que Deus não aceita nem reconhece a aparência do homem. Deus transfere numa esfera superior. Deus olha dentro de nós. É dentro de nós que Deus, ele olha. Deus não quer saber se você é pequeno, se você é alto, se você é magro, se você é gordo, se você é feio, se você... Deus não está preocupado com a nossa aparência, meu amigo, minha amiga. Deus, ele olha para dentro de nós. Porque nesse mundo que nós vemos, tem muitas raparigas, tem muitos homens que têm uma aparência talvez atraente para as pessoas, mas o coração é um coração maligno, é um coração possuído por Satanás. Então Deus ele olha dentro do ser humano. Porque se dentro de você, a tua alma, o teu interior estiver cheio de Deus, então a unção de Deus vai resplandecer no seu exterior e fará você uma pessoa bela. Porque Deus ele olha para dentro do ser humano. Então a unção de Deus é a solução, minha amiga, minha amiga. Que é para você ser uma pessoa liberta. Que é para a pessoa... Olha, a tua libertação, meu amigo, minha amiga, está simplesmente na unção de Deus. É por isso que lemos no livro do profeta Isaías que
declara no seguinte, que o Espírito Santo está sobre mim, porque Ele me ungiu, glória a Deus, para pregar, ou seja, o Espírito do Senhor, o Espírito Santo, é o responsável de ungir homens e mulheres. E uma vez que nós recebemos a unção através do Espírito Santo, nós temos o poder, nós temos a autoridade, para além de pregar, nós temos a autoridade que é para expulsar os demônios da nossa vida e da vida das outras pessoas. Nós temos a autoridade que é para consolar aquelas pessoas que se encontram contritos e abatidos de espírito. Nós temos autoridade para libertar as pessoas que se encontram presas e oprimidas pelos problemas dessa vida. As pessoas estão cheias de problemas porque as pessoas não têm a unção de Deus na vida. As pessoas estão cheias de problemas porque as pessoas não têm a unção de Deus na sua vida, e não só por isso, porque as pessoas não fazem por onde alcançar a unção de Deus. As pessoas não têm uma vida de consagração a Deus. Mas como assim, missionário? Olha, a vida de consagração passa pelo processo da santificação. A santificação e a consagração, elas estão juntas, elas estão ligadas uma à outra. Você tem que criar tempo, você tem que criar o hábito, meu amigo, minha amiga, de ver uma vida de oração diária com Deus. Porque Deus tem várias maneiras de falar comigo e com você. E a gente só tem uma maneira que é através da oração. Mas que é para você poder orar, você tem que ter tempo. Você tem que ter tempo que é para ficar. Você tem que criar a disciplina de ficar sozinho com Deus. Não, você tem que ter tempo que é para ficar sozinho com Deus. Que se você não tiver tempo de ficar sozinho com Deus, não tem como a unção de Deus ser derramada na sua vida. Não tem como, meu amigo, minha amiga. Como é que você quer a unção de Deus na sua vida se você não ora? Como é que você quer a unção de Deus na sua vida se você não lê a Bíblia? Se você não faz por onde? Não tem como, meu amigo, minha amiga. Para você receber a unção de Deus, você não precisa ir numa igreja, numa denominação. Não, absolutamente não. Porque a salvação ela é individual, assim como o relacionamento com Deus é individual. Eu tenho a minha experiência, você tem a tua experiência. O que Deus ele quer que tanto você como eu, a gente aprenda até o nosso tempo de intimidade com Deus. Porque é na intimidade, é no tempo que nós separamos para Deus, que a unção de Deus ela será derramada na nossa vida. É na intimidade, no tempo que nós temos com Deus, que a unção de Deus ela será derramada na nossa vida. Porque a unção é a única solução que é para esses problemas que têm vencido você desaparecerem da sua vida. Você não está conseguindo vencer os seus problemas por quê? Porque você não tem a unção de Deus. Ou você não busca a unção de Deus. Deus ele quer se manifestar na sua vida, meu amigo, minha amiga. Deus ele quer te libertar, meu amigo, minha amiga. Você que está me ouvindo, que não consegue parar do vício de beber, de fumar, do vício de fazer coisas erradas. Deus ele quer te libertar através da unção dele na sua vida. Mas você tem que ter tempo. Você tem que ter tempo para Deus, meu amigo, minha amiga. O problema das pessoas hoje não está aí na igreja. O problema das pessoas que vão para a igreja só tem uma resposta. A unção de Deus. Por que as pessoas que estão dentro da igreja, elas estão com muitos problemas, talvez mais problemas que as pessoas que não vão na igreja? Exatamente, primeiro porque Primeiro porque as pessoas não conhecem a Deus. Segundo, as pessoas não têm a unção de Deus na sua vida. Por isso que as pessoas estão cheias de problemas. Por isso que você vê que são sempre as mesmas pessoas que estão sempre a manifestar com demônios. São sempre as mesmas pessoas que estão sempre presas com o jugo que tem lhes aprisionado, com os vícios, porque as pessoas não têm a unção de Deus. Olha, conhecer a Deus, minha amiga, exige esforço, exige sacrifício. Se você não tem hábito, minha amiga, de se esforçar, eu quando falo esforçar, se você não tem hábito de fazer esforço de viver uma vida de oração, se você não tem o hábito de fazer esforço de ter uma vida de leitura, de meditação, porque se você não lê a palavra de Deus, não tem como você ter a unção de Deus. Você tem que criar o hábito de ler, você tem que ler. Deus ele quer que você tenha entendimento. Porque se nós não temos o hábito de conhecer a Deus através das escrituras sagradas e da oração, o nosso culto será um culto sem entendimento. É por isso que Deus fala através do livro do profeta Oséias, capítulo 6, versículo 4. O meu povo foi destruído porque não tem entendimento.
Jesus falou: errais por não conhecer as Escrituras, nem o poder de Deus. As pessoas estão a errar, as pessoas estão a viver uma vida destruída, as pessoas estão a viver uma vida desgraçada, porque as pessoas não conhecem o poder de Deus, que é a unção, e nem tampouco as Escrituras sagradas. Então, se você quer se libertar, se você quer ser liberto desse jugo que te aprisiona, que te oprime, que são os vícios, que são as doenças, que são os problemas que no dia a dia têm derrotado você, têm feito de você uma pessoa fraca, uma pessoa debilitada, uma pessoa frágil, que todo mundo brinca contigo, abusa de você. A unção é a resposta que é para te libertar disso. A unção de Deus é a resposta para te libertar desse jugo que te oprime, que te aprisiona. Deus, ele quer quebrar essa unção. Deus quer quebrar o jugo que te oprime através da unção dele na sua vida. Se você quer, meu amigo, minha amiga, então toma a decisão de hoje em diante de aceitar o Senhor Jesus como único Senhor e Salvador na sua vida. Se você não é batizado nas águas, procura buscar o batismo nas águas. Procura uma igreja evangélica, se batiza nas águas, em seguida busca o batismo no Espírito Santo, você vai receber a unção de Deus na sua vida. Conhecer a Deus, meu amigo, minha amiga, exige esforço. Se você não se esforçar, você não vai conhecer a Deus. Se você não tem aquele hábito de orar, de ter uma vida de oração, de leitura da Bíblia Sagrada, você será mais um no meio da multidão. Tudo aquilo que as pessoas vão falar, você vai acreditar. Você vai ser uma pessoa que facilmente você se deixa dominar pela opinião dos outros, porque você não tem a unção de Deus na sua vida. Porque você não tem a unção de Deus na sua vida. Deus, ele quer que você tenha entendimento. Deus, ele quer que você tenha conhecimento, para que a unção dele repouse sobre você. É por isso que nós lemos na Epístola do Apóstolo João, que diz o seguinte, que vós não tendes necessidade de que ninguém vos ensine. Sabe quem são as pessoas essas que não têm necessidade de que ninguém lhes ensina? São as pessoas que têm a unção de Deus na vida. Quando a pessoa tem a unção de Deus na vida, ela não precisa ser ensinada por ninguém. Ela não precisa que ninguém lhe fale o que ela tem que fazer ou o que ela tem que pregar. Não. A unção de Deus na vida dela vai lhe ensinar o que ela tem que pregar, o que ela tem que falar, como é que ela tem que falar, como é que ela tem que se proceder, ou como é que ela tem que viver no dia a dia. A unção faz a diferença, meu amigo, minha amiga. Busca a unção de Deus na sua vida. Os homens de Deus que Deus usou nessa terra que é para cumprir os propósitos dentro do plano de Deus, foram pessoas que tinham a unção de Deus e que sabiam quem eles eram. A unção te faz ser uma pessoa diferente. A unção te faz ser uma pessoa madura. A unção te faz ser uma pessoa que com uma autoestima positiva. A unção te faz ser uma pessoa de posicionamento, uma pessoa que não se deixa levar pela opinião dos outros, uma pessoa que sabe quem ela é, onde ela veio, quem ela é e para onde ela vai. A unção de Deus, ela te dá firmeza, ela te dá segurança. O dia que eu me apercebi disso, meu amigo, minha amiga, então eu entendi que Deus, ele quer que eu seja missionário, ponto final. Por quê? Porque a unção, ela é forte, ela é eficaz. À medida que o nosso relacionamento com Deus, ele torna-se ascendente, ela cresce. Quanto mais você conhecer a palavra de Deus e quanto mais você ter uma vida de oração profunda com Deus, então a unção ela será cada vez mais poderosa, mais eficaz na sua vida. E sendo assim, você irá de vencer, o jugo será quebrado, o jugo dos vícios, das enfermidades, dos problemas que você não consegue vencer, ele passa a ser quebrado por causa da unção de Deus. As pessoas que têm a unção de Deus, elas não têm medo da vida, porque a unção repousa sobre ela. O Espírito Santo é o único que pode ungir homens e mulheres que é para servir a Deus, mas claro, homens que desejam conhecer a Deus. Porque aqui está o segredo. Se você não desejar, se você não buscar, se você não gastar tempo em ler a palavra do Senhor e de obedecer os princípios de Deus, então a unção não vai acontecer. Deus, ele quer que você seja uma pessoa ungida. Você pode, meu amigo, minha amiga, se você desejar e começar a se esforçar a praticar a palavra do Senhor, a unção virá sobre você. Amém? Por isso eu quero te pedir que você tenha entendimento. Tem uma igreja que tem a unção de Deus. Tem uma igreja na Bíblia Sagrada, o Espírito Santo do ensinamento, que tem a unção de Deus, que era cheia da unção de Deus. A igreja de Bereia está no livro de Atos dos Apóstolos. Diz que os cristãos de Bereia, quando os apóstolos
passavam lá e pregavam a palavra para eles, tudo aquilo que eles ouviam da boca dos apóstolos, eles iam pesquisar na Bíblia Sagrada, nas Escrituras Sagradas, se aquilo que os apóstolos estavam a falar, se era mesmo assim. Porque esses cristãos de Bereia eram cristãos maduros em Cristo Jesus e a unção de Deus estava na vida deles. É por isso que eles tinham segurança, eles ouviam e eles iam pesquisar. É isso que Deus quer. Deus quer que você e eu, a gente seja firme, a gente tenha caráter, a gente não se deixe levar pelo que os outros falam, dizem ou pensam, mas sim aquilo que Deus fala e sente e pensa ao nosso respeito. Amém? Espero que essa palavra ela tenha edificado você. Se você é uma pessoa que não tem a unção de Deus, eu convido você, meu amigo, minha amiga, a se voltar mais para Deus. Ore mais, ore mais. Quando você acordar, a primeira coisa que você tem que fazer antes de conversar com teu pai, com a tua mãe, com teu esposo e com a tua esposa, antes de você conversar com todo mundo, busca a unção de Deus através da oração. Em seguida, lê a Bíblia. Missionário, não consigo ler a Bíblia. É aquilo que eu falei. Você tem que se esforçar. Se você não se esforçar, você não vai conseguir ler a Bíblia Sagrada. Você tem que se esforçar, meu amigo, minha amiga. Você tem que colocar esse compromisso dentro do teu coração. Tenho que ler, eu tenho que ler. E à medida que você vai esforçando, você vai lendo. Aqueles textos que parecem ser complicados, ser difíceis, o Espírito Santo vai te fazer entender, porque a unção de Deus vai começar a repousar sobre você. Mas para isso você tem que buscar. Você tem que buscar a Deus de todo o coração. Porque buscar a Deus exige esforço, exige interesse e exige sacrifício. Deus quer que o ser humano ele se esforce. Porque nós vemos hoje, na vida de muitas pessoas, que as pessoas não têm interesse em buscar a Deus. As pessoas preferem se contentar simplesmente em ir na igreja, ouvir a pregação na igreja e ficar assim, e na esperança que o pastor vai resolver o problema dela. Não, Deus não quer que seja assim. Deus quer que você resolva o problema na sua vida através da unção dele que você tem que buscar, que é para estar sobre você. Senão você nunca vai conseguir ter experiência com Deus e você não vai conseguir ter uma vida melhor com Deus. Você pensa que todos os homens que Deus usou, eles foram grandes profetas da noite para o dia? Não! Tudo começou a acontecer a partir do interesse, a partir do esforço e a partir da persistência. Você tem que ser perseverante, você não pode parar. Você tem que buscar a Deus todos os dias da sua vida até que isso se transforme em hábito e o hábito vai se transformar em disciplina. Isso vai mudar o teu caráter. É isso que Deus quer. Mas você tem que buscar, você tem que se esforçar. Você não pode ser mais Maria vai com as outras. Não, você vai ser aquela pessoa que vai sempre olhar os homens de Deus a pregar, vai sempre admirar, mas nunca vai experimentar. Deus não quer que você simplesmente se contente em admirar as pessoas que pregam na unção de Deus. Deus quer que você seja cheio da unção dele, que você pregue também para que a tua mensagem, através da boca, através da unção que Deus irá derramar sobre você, possa impactar vidas que estão a sofrer. Você não pode crer, meu amigo, minha, você não pode se contentar simplesmente naquilo que você ouve as pessoas a falarem. Você tem que crer naquilo que o Espírito Santo vai te levar a crer através da Bíblia Sagrada. Mas para isso acontecer, você tem que se esforçar. Você tem que buscar a unção de Deus. Amém? Eu vou fazer a oração. Espero que através dessa oração que eu vou fazer, o Espírito Santo ele possa derramar a unção de Deus na sua vida. Feche os seus olhos em nome do Senhor Jesus. Eterno Deus e Pai, Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus, o Senhor declara através da boca do teu servo apóstolo João na sua epístola, que vós não tendes necessidade de que ninguém vos ensine, mas a unção que permanece sobre vós vos ensinará todas as coisas, tanto aquilo que é verdadeira como aquilo que é falsa. Mas permanecei nele como ele vos ensinou. É bem verdade, Senhor Jesus, que o Senhor declarou dizendo de que errais por não conhecer das Escrituras nem o poder de Deus. E o Senhor declarou, eterno Deus, que o meu povo está sendo destruído porque não tem conhecimento. As pessoas não querem se esforçar em buscar o conhecimento, em ter uma vida de oração. Por isso que as pessoas não têm a unção de Deus. Mas eu quero te pedir, Espírito Santo de Deus, derrama a tua unção na vida desse homem e dessa mulher. Que o Senhor possa resgatar nela, dentro do seu interior, um interesse, para que ela não se contente simplesmente em admirar, mas que ela aprenda ela mesma de sua livre e espontânea vontade
a buscar a tua unção. Porque o Senhor não quer ter simplesmente compromisso comigo, o Senhor quer ter compromisso com essa pessoa que irá de ouvir essa pregação. E o Senhor quer derramar a tua unção na vida dela. Por isso, Espírito Santo, liberta ela, Senhor Deus. Liberta ela do jugo que tem lhe aprisionado, o jugo das bebidas alcoólicas, o jugo dos vícios, dos problemas de vícios sexuais, o jugo do cigarro, de tudo aquilo dos problemas na família, dos problemas no seu cotidiano, que o Senhor quebra o jugo na vida dessa pessoa, Senhor Deus, através da tua unção. Espírito Santo, resgata na mente, no coração dessa pessoa o interesse dela te conhecer, dela te buscar, para que a vida dela possa ser melhor. Que o Senhor possa colocar no coração dela, na alma dela, a fome de buscar ao Senhor. É o que eu lhe peço e lhe agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Glória a Deus. Amém. Graças a Deus. Eu espero, meu amigo, minha amiga, que essa mensagem ela tenha te edificado. Conforme eu digo, a unção de Deus ela é poderosa, ele é capaz de despedaçar o jugo. Mas para que a unção de Deus ela esteja sobre você, ao ponto que você não tenha necessidade que ninguém te ensine, você tem que buscar. Você tem que buscar. Olha, preste atenção, algo que o Espírito Santo me trouxe agora na mente e no coração. Olha, Deus pode dar revelação a um homem, a uma mulher, que não dá a um pastor, a um pregador, a um bispo. Ou seja, o nível de relacionamento com Deus, de comunhão com Deus, não está limitado a título. Entenda isso, guarde isso na tua mente. Porque tem as autoridades eclesiásticas, né, que foram estabelecidas por Deus. Eu falo dos pastores, dos missionários, dos bispos, dos diáconos, etc. Mas Deus ele estabeleceu as autoridades eclesiásticas para dirigir a sua igreja aqui na terra. Mas isso não é segurança que Deus ele vai usar a autoridade eclesiástica. Deus só pode usar a autoridade eclesiástica se ela estiver cheia da unção de Deus. O que significa dizer que se você crê e você buscar a Deus além do normal, Deus pode derramar a unção dele na tua vida de uma maneira tão extraordinária, tão poderosa, tão incrível, que não derrama na vida de um pastor, de um missionário e de um diácono. Por quê? Porque a unção de Deus ela não tem limite, meu amigo, minha amiga. A unção de Deus é segundo a fé de cada um. É por isso que Jesus falou, se tiverdes fé como um grão de mostarda, ou seja, não tem limite. Porque o grão de mostarda é uma pequena semente que você pode jogar na terra, mas ela pode se transformar em uma grande árvore. Não tem limite para conhecer a Deus. Quem coloca limite no conhecimento a Deus ou na vida cristã é o próprio ser humano. Se você crê que Deus pode te levar além do normal, então a unção de Deus na sua vida vai ser progressiva, ela vai ser além do normal. Se você crê que a unção de Deus está limitada simplesmente em te levar a ser uma pessoa, a um membro de igreja, a frequentar uma igreja e a se limitar e a obedecer aos princípios daquela denominação que os homens estabeleceram, então a unção de Deus não vai ser progressiva na sua vida. Mas que é para a unção de Deus ser progressiva, você tem que ter conhecimento. Quanto mais você conhecer a Bíblia Sagrada, a unção de Deus na sua vida, meu amigo, minha amiga, ela vai ser progressiva, ela vai ser grande. É isso que Deus quer. Mas você tem que buscar a unção de Deus. Você tem que desejar e começar a se esforçar. Se você não se esforçar em entender pelos livros a Bíblia Sagrada, quem é Deus, os propósitos de Deus para a tua vida, então você não vai conseguir. Porque só as suas maduras em Cristo Jesus é que tem a unção de Deus na vida. E essas suas maduras são preparadas para ouvir crítica das suas ofensas e serem perseguidas. E elas não revidar. Por quê? Primeiro porque elas sabem que a unção de Deus está sobre a sua vida. E não importa se as suas perseguem, se as suas querem matar, ela não revida. Por quê? Porque a unção de Deus, ela repousa sobre a vida dela. Foi isso que aconteceu com Cristo, foi isso que aconteceu com João Batista, com os apóstolos. Perseguiram, até mesmo mataram eles, mas não mataram a unção de Deus. Quem tem a unção de Deus, ela não revida. Ela sabe quem ela é. Ela conhece a Deus. Deus quer que você conheça a Ele.
Já tá na hora, meu amigo mesmo, você se contentar simplesmente em ser um membro de iluminação. Vá além do normal. O Espírito Santo vai te abençoar, amém? Espero que essa mensagem ela tenha edificado você sobre a unção de Deus que quebra o jugo. Espero estar com você até no final de semana. E lembre-se sempre, só você, se você quiser, a unção de Deus, ela vai repousar sobre você. Amém? Um abraço a todos. Tenham todos um final de semana maravilhoso. Espero, da parte de Deus, estar com vocês até no próximo final, até na próxima pregação que o Espírito irá iluminar durante a semana. E tenham todos um final de semana maravilhoso. Até a próxima, em nome do Senhor Jesus. Até a próxima. Tchau.